Nobre deputado Jorge Felipe Neto, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria ocupar a tribuna para falar do dia de ontem, das ruas no dia de ontem. Impressionante, espetáculo majestático, realmente é o que este Brasil assistiu ontem em mais de 200 cidades. Só aqui no Rio de Janeiro, mais de 150 mil pessoas nas ruas. Quem conhece a Presidente Vargas, se nós apanharmos a largura da Presidente Vargas e o comprimento entre Candelária e Central do Brasil, nós temos uma área definida que 4 pessoas por quilômetro quadrado, pode ficar certo que vai dar mais do que 200 mil pessoas. E compacto. Eu tive o prazer, a satisfação de assistir até o último a passar. Depois fui para casa tentar ver o que estava acontecendo no resto do país através do noticiário da mídia. E, é claro, essas manifestações legítimas aconteceram por conta da insensibilidade de um presidente da República do Brasil, por conta da insensibilidade de um ministro de Educação do Brasil, que não tem correspondido de forma alguma as expectativas que são geradas por aqueles que ocupam estas devidas funções. Eu queria, inclusive, falando na linha do que discursou aqui a intervenção do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, eu também tenho toda a minha história de aprendizagem na escola pública. Começando, inclusive, não tinha colégio, era grupo escolar, numa cidade do interior do Ceará, chamada Icó. E por incrível que pareça, hoje eu sou engenheiro, mas o Icó foi uma cidade muito importante na vida do estado do Rio de Janeiro, na vida econômica do estado do Rio de Janeiro. Teve um auge, e nesse auge, uma cidade muito católica, dizem que ordenou 77 padres em Roma. O Icó teve 77 padres ordenados em Roma. O único que não foi para Roma ser padre foi para Coimbra, que se transformou-se, que doutorou-se em Direito. Depois a cidade entrou numa decadência muito grande, e aí realmente não existia mais um jovem ou adolescente nascido e vivido no Icó, dentro de uma universidade. Muitos anos, muitos anos. E depois desses muitos anos, aí vem uma nova geração entrando nas universidades
E eu tive, inclusive, a felicidade e sorte de ser o primeiro dessa nova geração a entrar numa universidade de engenharia e formar-se em engenheiro. Então, me formei em engenheiro, fiz o ginásio, fiz o científico, na época era ginásio científico, não é? Primário, ginásio científico, primário no grupo escolar, o ginásio em escola pública, o científico em escola pública, universidade pública, Universidade de Brasília, a famosa UNB, onde saí de lá através dos ensinamentos recebidos, não só em engenharia, mas principalmente preparado para iniciar toda uma trajetória de transformador social. De transformador social, porque todos nós somos transformadores sociais. Só que transformador social comprometido com a transformação deste país, num país grande, num país soberano, num país de instituições democráticas firmes, num país garantidor de uma condição de vida humana para todos que nele compunham a sua população. E é claro, isto adquirido por conta dos ensinamentos vindos da política pública da educação. Política pública da educação. E aí, ter um presidente da República que não reconhece de forma alguma a importância e relevância da política pública da educação. Ter um ministro da educação que não sabe sequer o que significa a política pública da educação, porque sempre foi um homem entregue na sua atividade profissional de mercado financeiro, não totalmente alheio àquilo que realmente significa, na realidade, a política pública da educação, começa a meter os pés pelas mãos, não tem a menor capacidade de competência de administrar a política que lhe foi entregue, pública da educação, para administrada por ele, e o presidente da República que acha que ainda está em época de campanha. Essa que é a verdade. Uma campanha onde ele se notabilizou e conseguiu, inclusive, ser vencedor, né, em cima do apelo feito ao desespero das pessoas por conta da precarização de vida, que queria de qualquer maneira que houvesse uma mudança radical, e também por conta de muitas mentiras, inverdades que foi circulada e trabalhada o imaginário popular exatamente para ganhar votos. E ganhou. Mas ontem mesmo eu tive a oportunidade e volto a afirmar. Uma coisa é voto, quantidade de votos. Eu tive quantidade de votos, fui eleito. Outra coisa é a expressão social. E o presidente da República não tem a expressão social correspondente ao cargo que ocupa. Assim como também o ministro da Educação não tem a expressão social, está longe disso, em relação ao cargo que ocupa. Então não precisou 4 meses e pouco de mandato, não precisou nenhum trabalho de mobilização organizada pela oposição. Não. Os destemperos,
os despautérios, os desastres realizados permanentemente pelos dirigentes do nosso país atualmente, desembocou exatamente numa manifestação 4 meses e poucos dias depois de ter assumido o mandato, como talvez ninguém há muito tempo que este país não assistia. Olha que eu participei e vivi exatamente o movimento pelas diretas já. Participei e vivi os movimentos relativos fora colo. E ontem eu senti que nós estamos indo na mesma direção. A quantidade de pessoas nas ruas, cidadãos, cidadãs, jovens, adolescentes, ou seja, realmente uma coisa impressionante. Impressionante. A quantidade de pessoas nas ruas para dizer não aos cortes das instituições universitárias. Não ao corte exatamente na política pública de ciência, tecnologia e inovação. Não aqueles que estão a condenar a cultura sem minimamente entender e compreender o que é cultura. Então, isto daí, ontem houve nas ruas uma demonstração enfática, expressiva, contundente e afirmativa de que não vai continuar nem prosperar esse tipo de política que pretenda ser colocada em prática no nosso país. Queremos um país democrático, queremos um país soberano, queremos um país vibrante, pujante, desenvolvido e, acima de tudo, desenvolvido na sua condição humana. É isso que nós desejamos. E os governantes atuais estão na contramão de tudo isto. Estão na contramão de tudo isto. Então, companheiros e companheiras, eu queria deixar muito claro que ontem o Brasil deu uma demonstração de que está atento, acordado, porque muita gente achava que o Brasil estava, não estava totalmente sem nenhum entusiasmo para participar de movimentos em defesa da sua própria cidadania. Mas não, ontem mostrou exatamente o contrário. Todo mundo muito atento, todo mundo muito preocupado, todo mundo querendo realmente que este Brasil tenha um novo rumo, totalmente distinto e contrário deste que está sendo norteado e querendo se impor no nosso país. Tendo, inclusive, como o guru espiritual, ideológico, um cara que realmente não tem nenhum compromisso, apesar de ser brasileiro, nenhum compromisso com o nosso Brasil. Esta que é a verdade, esta que é a verdade. Mas, de qualquer maneira, o recado foi dado, muito bem dado, com muita tranquilidade. A manifestação, eu assisti ela do começo ao final. Não teve um movimento sequer que pudesse querer conturbar a ordem. Foi ordeira, porém firme. Foi brilhante e realmente deixou a todos nós que queremos um Brasil grande totalmente orgulhosos. Eram essas considerações, senhor presidente, que eu gostaria de fazer.